Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. Hoje iremos responder as perguntas da semana, sessão de número 198. 5 perguntas sobre cultivo de plantas em vaso, encaminhado por vocês, ok? Encaminhe você também e assista esse vídeo até o final, que são 5 perguntinhas sobre cultivo de planta rápida, né? É um vídeo bem curtinho, fique até o final, tá certo? A primeira pergunta é encaminhada pela Madalena. A Madalena sempre me encaminha as perguntas, né? Obrigado, Madalena. Ela me pergunta se o esterco de galinha faz tão mal assim, porque ela colocou nas plantas, né, em vaso e as plantas morreram, né? Bom, na verdade, aí tem um problema sério, né? Esterco de galinha, principalmente esses estercos de galinha industrial, né? Ela contém uma quantidade muito grande de sal que vai na ração das galinhas, né? Então, das aves, né? E esse sal, a grande maioria desse sal acaba no esterco, né? E esse esterco, assim, é um adubo extremamente forte e salino, tá? Então você tem que dosar muito bem, tá? Eu não sei qual a dosagem que você usou, mas provavelmente você usou uma dosagem muito elevada, tá? Que acabaram queimando as plantas, né? Secando a planta, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado com relação à dosagem. Ou, né, você pode usar outra fonte de adubo, né, que seja menos salino, tá certo? Obrigado pela pergunta, viu? A segunda pergunta é encaminhada pela Vivian, né? Ela é da Bahia, tá? Ela me pergunta se substrato à base de caco de carvão vegetal serviria como substrato. Eu creio que sim, né? Dependendo do tamanho, né, do diâmetro do carvão, né? Eu acho que daria certo, sim, tá? Faça um teste, né? Mas como eu sempre falo, né? O ideal é você fazer uma mistura, né? De dois, três componentes para a confecção de substrato. Eu tenho vários vídeos de substrato, eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria bem interessante, ok? Obrigado pela pergunta. A terceira pergunta é encaminhada pelo Rodrigo, né? Ele diz que ganha muitas cinzas de uma pizzaria, tá? Ele pergunta se essas cinzas ele pode colocar no cultivo das plantas em vaso. Olha, eu não faria isso. Eu não faria isso porque as cinzas, né? Ela é um concentrado de sais, tá? E ela também é extremamente, normalmente ela é extremamente alcalina, tá? Então, não seria interessante, principalmente, o uso desse material em vaso, tá? Agora, canteiros é outra história, tá certo? Então, nesse seu caso, em vaso, eu não faria isso, tá certo? Obrigado pela pergunta. Demorou, mas conseguimos finalizar o livro Entenda e Cultive as Suas Orquídeas Phalaenopsis. Esse livro tá muito bacana, tem mais de 300 fotos, 11 capítulos e escrito de uma forma muito simples. Você pode cultivar ela em tronco de árvores. A gente aqui deixa todas as dicas bem bacanas, tá? Sobre o cultivo da adquira, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar desse nosso trabalho. Quarta pergunta, né? Picute do Paraná, ele me pergunta por que o pepino dele, né, cultivado em vaso, fica sempre torto, não fica aquele pepino reto como ele vê no mercado, né? Bom, aí, na verdade, é porque o pepino, o fruto pepino, no caso japonês, ela é muito sensível a qualquer tipo de estresse. Então, qualquer tipo de estresse, tipo temperaturas muito altas, depois temperatura muito fria, tá certo? Excesso de chuva, qualquer estresse, né? Ela acaba entortando, tá certo? Mas você pode consumir isso aí sem problema nenhum, tá certo? Não é porque ela tá reta ou ela tá torta, os dois vão ter o mesmo sabor, ok? Mas para você ter um pepino reto, você precisa ter, na verdade, controle ambiental um pouco mais rígido, ok? Mas você vai conseguir, em algumas ocasiões, ter o pepino reto, tá certo? Vai depender também de algumas variedades, que algumas são muito chatas, outras são menos exigentes, tá certo? Boa pergunta, muito obrigado pelo envio. A quinta pergunta é encaminhada pelo Tarley, né? Ele me pergunta se eu conheço a Inglaterra, né? Ele me diz que existem muitas plantas diferentes, né, que provavelmente eu não conheço. Com certeza, né, existem muitas plantas que eu não conheço, tá? Apesar de eu ter viajado bastante, né, aqui, principalmente aqui no Brasil, né, eu não conheço, não. Eu vou muito pro sertão, né, conheço muitas plantas diferentes lá, mas infelizmente ainda na Inglaterra ainda não fui, né, não conheço as plantas.
Quem sabe um dia, né, com um pouco mais de tempo, né, a gente vá visitar a Inglaterra, tá certo? Enfim, me encaminhe, né, me mande mais fotos, né, curioso, né, a gente vê e quem sabe, né, numa possibilidade a gente vá para a Inglaterra. Especialmente, né, eu gostaria de ir conhecer muito a Escócia, né, mas vamos ver se a gente consegue, né, um tempinho para isso, tá certo? Obrigado pela sugestão, tá, pela pergunta. Bom, 5 perguntas, né, encaminhado por vocês, né, sugestões, né, que engrandecem o nosso canal. Aliás, essa sessão só existe por causa do envio das suas perguntas, tá certo? Então, se vocês puderem, encaminhem as suas perguntas, suas sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal aqui, o nosso trabalho, tá certo? Conto com vocês. Como em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo para uma entidade filantrópica. E hoje estamos dedicando esse vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Esse lar acolhe pessoas que estão em tratamento de câncer, que não têm condições para se estabelecer aqui, tá? Então eles dão a estada, eles dão alimentação, eles dão comida e apoie, né? Ajude você também. Não precisa ser dinheiro, tá? Pode ser, tá? Alimento não perecível, pode ser comida, pode ser. Eles estão precisando, sempre precisam de fraldas geriátricas. Apoie você também essa entidade. E apoie também o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe esse vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Assim você vai estar ajudando e muito, tá, o nosso trabalho para dar continuidade desse trabalho, tá certo? Eu conto com você e espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.